A paz do Senhor, crianças, família, sejam bem-vindos à nossa primeira lição. Hoje a gente vai estar iniciando o terceiro trimestre. Olha como está passando rapidinho, hein, crianças? E hoje a gente vai estar falando sobre um líder obediente a Deus. E a tia vai ler aqui para vocês, ó. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Olha só como é importante, né? Tá na Bíblia. Devemos amar ao Senhor, ser obediente, seguir conforme a vontade e a lei do Senhor. Porque assim, crianças, seremos muito mais felizes. Conseguiremos lidar muito mais com os nossos problemas, com as situações mais difíceis, se a gente tiver obediência ao Senhor, amém? E hoje a gente vai estar falando em especial sobre Samuel. Olha só, aqui a tia colocou Samuel já grandinho, né? Mas a tia colocou também aqui, ó, a ovelhinha que mostra, que simboliza aqui, ó, Samuel pequenininho, certo? E com ele tá Eli, que era um grande servo do Senhor e um homem que sempre estava ali orientando Samuel. Amém? O que a gente vai aprender hoje em relação à história de Samuel, que é uma história muito bonita. Vale a pena a família ler para vocês, pegar a Bíblia, o tempinho que você estiver em casa, família, pega com as nossas crianças. Criança memoriza muito bem aquilo que a gente vai colocando, né? A sementinha que a gente vai depositando na vida deles, eles vão absorvendo disso e é muito importante, porque talvez hoje pareça ser então, nada significante, mas conforme vai passando o tempo, vocês vão vendo que na prática funciona. E funcionou com Samuel. Samuel foi uma bênção do Senhor. Ele foi um menino temente a Deus, obediente. E ele fez muita diferença para o povo de Israel. Olha que belezinha que ele era, como eu digo para as nossas crianças aqui em aula, amém? O que acontece? Samuel convivia com Eli e seus 2 filhos, né? E eles foram crescendo ali juntos. Só que os filhos de Eli eram muito rebeldes. Pensam em crianças desobedientes e que cresciam assim, sem dar atenção àquilo que lhe era posto no coração. A mesma educação que Samuel tinha junto a Eli é o que os 2 filhos dele também tinham. A diferença é que Samuel escolheu se alimentar daquilo que o Senhor tinha para ele. E ele foi crescendo, sempre obediente, e teve um dia em especial, crianças, que é muito bom para a gente se atentar e orar. Pede a Deus para falar com você em sonho, né? Ou ali, enquanto você estiver em oração, você pode sim ouvir a voz do Senhor. E Samuel, ainda pequenininho, ali, aquela ovelhinha que estava aprendendo, ouviu uma voz. Numa certa noite, ele ouviu chamando seu nome. Samuel, Samuel. Ele levantou e foi até Eli, que estava dormindo. E ele acreditava que era Eli que estava lhe chamando. Mas então ele voltou ao sono. E aquela voz o chamou novamente, Samuel, Samuel. E então ele pôde ouvir a voz do Senhor. O Senhor tinha muitas coisas a lhe falar, porque muitas coisas iriam acontecer. Então, Samuel ouviu e se preparou para aquilo que era da vontade do Senhor em sua vida e na vida do povo, né? Samuel foi crescendo. Assim se tornou um homem, servo do Senhor. E um certo dia chegou para Eli a notícia, a triste notícia, de que seus 2 filhos tinham falecido. E sabe por quê, crianças? Por desobediência. Uma morte sofrida, triste, que ninguém deseja para ninguém, né? Nós, como servos, não devemos nos alegrar com a morte de uma pessoa que não conheceu a Jesus ou que não aceitou o nosso Senhor como seu Salvador. E, infelizmente, quando a notícia chegou para Eli, ele não aguentou.
Eli não suportou o sofrimento e o que aconteceu? Caiu ali também. Estava sentado, recebeu a notícia e caiu morto. A diferença é que Eli era um homem temente ao Senhor, né? Diferente de seus filhos que foram desobedientes. E Samuel continuou seguindo a sua vida, né? Quando ele cresceu, se tornou um grande homem, um servo do Senhor, ele foi uma pessoa muito abençoada em todo o seu caminho. E ele sempre teve o Senhor ali o abençoando. Ele sempre teve o cuidado de Deus. Isso é muito importante, crianças. Que nós possamos compreender que Deus está sim nos ouvindo. E Ele sim se alegra com as nossas obediências. Quando nós somos obedientes, quando nós abrimos mão daquilo que é errado, daquilo que é ruim, Deus está nos vendo sim. E Ele se alegra com isso. Que sejamos obedientes ao Senhor. Que possamos ouvir a voz do Papai do Céu, do nosso Senhor, porque Ele sim tem o melhor para as nossas vidas. Busque sempre em oração, conversa com Ele, Ele está sempre te ouvindo, mesmo quando você está chorando ou mesmo quando você está feliz. Deus te ouve e Ele se alegra quando você chega em algum amiguinho ou em alguém que você vê tristinho e dá um excelente conselho. Amém? Fiquem com essa mensagem, aproveitem, leiam, vão em busca do conhecimento. A Bíblia é um livro rico que está ali para lhe ajudar a ser uma criança abençoada e próspera. Amém? Fiquem com Deus e boa semana! Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Vamos para mais um trimestre. O título da nossa lição, da nossa revista desse trimestre é Heróis do Antigo Testamento. Vamos aprender um pouco então nesse trimestre, nessas próximas lições, sobre heróis. Hoje em dia as crianças conhecem tantos heróis que vocês veem na TV, que vocês assistem filmes, assistem desenhos, mas na Bíblia nós aprendemos que os verdadeiros heróis são aqueles que obedecem ao Senhor. E o maior herói de todos, o maior super-herói é Jesus, que verdadeiramente morreu para nos salvar. E essa primeira lição tem por título Um herói justo e bom. E o nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Como o próprio texto do dia já disse, hoje nós vamos aprender sobre o herói Noé. Ele era justo e ele era obediente ao Senhor. Na época que Noé viveu, estava acontecendo muita confusão entre o povo. Muita mentira, muita bagunça, muita desobediência, e os homens estavam totalmente atrapalhados, totalmente fazendo coisa errada. E Deus, então, decidiu destruir tudo. Mas no meio desse povo, Deus encontrou Noé, que era obediente ao Senhor. Então, Deus falou com Noé e Deus orientou Noé a construir uma arca. Essa arca era muito grande, precisaria ser muito grande, porque ia precisar caber muitos animais. E Noé nunca tinha visto chuva. E Deus então falou para ele: Noé, você vai construir essa arca, você vai fazer ela de madeira e você precisa colocar os animais lá dentro
porque eu vou mandar um dilúvio. Vocês sabem o que é dilúvio, crianças? É uma chuva muito forte. Deus falou para Noé que ia acabar com a humanidade tudo com a água. E Noé, mesmo nunca tendo visto chuva, obedeceu ao Senhor. E a Bíblia conta que durante 120 anos, Noé construiu a arca. Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles foram construindo e durante todo esse período, Noé falava para o povo se arrepender, falava para o povo que não era para eles fazerem aquilo, que eles deveriam servir o Senhor. E o povo daquela época falava que Noé era louco. Depois desse tempo todo, da arca toda construída, e a Bíblia conta que Deus deu todas as direções para Noé. Falou exatamente o tamanho, a altura, o comprimento, a largura, com qual madeira ele deveria fazer, o que ele deveria passar para a arca não afundar. Depois de todo esse tempo, a arca prontinha, Deus então mandou que Noé entrasse na arca. E Deus enviou os animais, um casal de cada espécie, para também entrar na arca, para que ele não acabasse com os animais. Então um dia entrou na arca Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, as esposas dos seus filhos e um casal de cada espécie de animal. E durante 40 dias e 40 noites choveu. E choveu muito, e choveu tanto que até o monte mais alto ficou alagado. E toda aquela gente, todo aquele povo que estava fora da arca morreu. A Bíblia conta que Deus fechou a arca e Noé não podia abrir. E passaram-se vários dias, depois de 150 dias que as águas começaram a baixar. E a Bíblia conta que somente depois de 1 ano que Noé pôde sair da arca. E a primeira coisa que Noé fez, quando ele teve a oportunidade de pisar na terra, foi construir um altar e adorar o Senhor, ele e a sua família. E Deus se agradou tanto do que Noé fez, que Deus fez uma aliança com Noé, com toda a humanidade que cresceria a partir dali e com os animais. E essa aliança, crianças, na Bíblia fala que é o arco celeste e nós conhecemos como arco-íris. Deus falou que nunca mais ia acabar com tudo com água, como ele acabou naquela época. E nós aprendemos nessa lição que a melhor coisa que temos a fazer é obedecer ao Senhor. Quando somos obedientes a Ele, Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele fala. Ele sempre vai ser fiel com a gente. Depois daquilo, Noé e a sua família cresceram e até hoje, depois dessa aliança que Deus fez com a humanidade através de Noé, nunca mais Deus destruiu as coisas com um dilúvio, com tantas águas. Deus permanece fiel todos os dias. Ele cumpre a sua palavra. E nós devemos, todos os dias da nossa vida, estarmos prontos para obedecer o Senhor em tudo. Amém? Um beijo, acompanhe a gente nesse trimestre que vai ser muito bom. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Bom dia para todos os irmãos, para todas as pessoas que nos estão acompanhando a cada domingo, aprendendo junto conosco as escolas bíblicas dominical. Hoje vamos começar o 3º trimestre do ano 2021 e a lição dos adolescentes vai falar sobre a adolescência e a vida cristã. Nessa aula de hoje nós vamos ver a lição de número 1,
que tem por título Guardando o Coração. Vamos a começar com essa preciosa lição nesse terceiro trimestre. A mensagem valiosa ela se encontra no livro de Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista Davi, ele estava fazendo uma oração a Deus, pedindo que o Senhor sondasse, estudasse o coração dele e verificasse se tivesse algum pecado, alguma mancha que possa ser limpa pelo poder de Deus. A verdade aplicada vai falar que nem sempre é possível a gente impedir que sentimentos ruins entrem no nosso coração, mas depende de nós a permanência deles, né? O objetivo dessa lição vai ser sobre entender que quem é responsável por guardar esse coração? É você, sou eu. Nós somos responsáveis por guardar nosso coração e estar rejeitando tudo que for mal com a ajuda de Deus. Quando nós alimentamos pensamentos ruins, sentimentos ruins, nós estamos abrindo brecha para o inimigo nos afastar da presença de Deus. Por que é tão importante essa questão do adolescente guardar o coração? Porque, de fato, nós vamos, à medida que nós vamos crescendo, cada momento que nós passamos, cada experiência de vida vai deixando marca em nós, vai deixando cicatriz em nós. E como adolescente nós precisamos guardar o coração no Senhor para ele não ser motivo de nos afastar da presença de Deus e para ele não ser machucado, né? Muitas de vocês, na idade de vocês, começam a se apaixonar, começam a ficar atraído pelo sexo oposto, mas é importante que cada etapa que você passe da sua vida, seu coração seja direcionado pela palavra de Deus, seu coração seja conduzido pela palavra de Deus. Então, nessa lição, nós vamos aprender que tantas palavras como sentimentos, eles vão definir nossas atitudes. É difícil você ver uma pessoa que esteja feliz maltratar outra, né? É difícil você ver ou uma pessoa que esteja triste, que esteja mal, seja amável com outras pessoas. Então, é importante nós cuidar aquilo que entra no coração, porque a palavra de Deus fala, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que está dentro do nosso coração vai determinar nossas atitudes, vai determinar nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida, nossa maneira de caminhar o dia a dia nessa terra. Então, é importante nós guardar o coração. A palavra de Deus fala de coração, fazendo alusão também para a mente, as emoções e a vontade. Então, quando nós falamos de coração, não é somente o coraçãozinho, né, que todo mundo faz, senão também está referido à mente. Guarda sua mente, guarda suas atitudes no Senhor. E essa falta de cuidado e proteção de muitos corações está fazendo que muitas pessoas se encontrem depressivas, não encontrem sentido para a sua vida. Por isso que é importante entender que somente com a palavra de Deus nosso coração pode ser guardado. Como que funciona isso? Quando chega algum sentimento ruim, vamos para a palavra de Deus. Como que a gente combate esse sentimento ruim? Como que a gente combate esse vírus que está entrando na minha mente, no meu coração? O que a palavra de Deus disse que eu tenho que fazer perante este problema, perante esta situação? Então, é a forma que você, adolescente, vai guardar seu coração para agradar a Deus. Nós precisamos guardar as portas de entrada desses sentimentos, dessas palavras para nosso coração. Essas portas de entrada são os olhos, o que você está vendo. A vida nossa, a nossa alma se alimenta pelos olhos. Então, o que você está colocando na frente? Que alimento você está colocando na frente para alimentar seu coração? Também, sua boca, o que você está falando? Com quem você está andando? Suas mãos, o que você está fazendo? Suas obras são puras, suas obras são honestas, são sem mentiras. A nariz, muitas das vezes, cheiros que a gente sente, nos provocam sentimentos.
E esses sentimentos nos provocam vontade. E muitas das vezes essas vontades podem estar fora da palavra de Deus. Então, todo o nosso corpo tem que ser guardado e estar atento ao que a palavra de Deus fala para nós, né? Então, Deus nos quer adolescentes felizes, adolescentes bem-sucedidos, adolescentes abençoados. E a primeira fonte que tem que ser guardada é a fonte da vida, que é a fonte do coração, porque deles procedem todas as coisas, procede nosso viver. Amém? Então, essa é a lição de número 1, que fala, vamos a guardar nosso coração segundo a palavra de Deus, para nós ter uma adolescência abençoada e um crescimento abençoado no Senhor. Deus abençoe e até a próxima aula. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex, eu sou professor da Sala Alfa. E estamos começando mais um trimestre, né, para a honra e glória do Senhor, na qual nós estaremos estudando vidas e propósitos. Na nossa lição 1 aqui, a gente vai começar falando sobre Samuel, um servo dedicado. O texto bíblico base é 1 Samuel 1:3, né? O versículo-chave é: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Qual que é o objetivo da lição? Saber que Deus se revela de maneira real e pessoal a cada um dos seus filhos. Então Samuel, ele teve um papel muito importante ali da história do povo de Israel, porque além de ser profeta, ele foi juiz e sacerdote. Então ele foi um grande homem para aquele povo, né? Para nós entendermos sobre Samuel, a gente precisa saber um pouco sobre a família dele, tá? Samuel, ele foi filho de Ana e Eucana. E naquela época, Ana, ela não poderia ter filhos. E na cultura de Israel, a mulher que não poderia ter filho, ela era considerada como uma pessoa amaldiçoada, né? E por questão de cultura também, se uma mulher não pudesse ter filho, o marido automaticamente poderia ter uma esposa, né, uma outra esposa, uma segunda esposa, para daquela pessoa gerar filhos. E foi quando Eucana se casou com Penina. Porém, Penina, ela vivia fazendo chacotas com Ana, né? Como colocar aqui, fazendo bullying com Ana. E aquilo entristecia muito o coração de Ana, tá? Então aqui, no tópico 1, a gente vai ver aqui a oração de Ana. O que motivou a oração de Ana, né? Nós vemos que, como eu falei, Ana, ela sofria muito bullying de Eucana. E ela sempre carregava aquilo com ela, e aquilo ia amargurando o coração dela. Porém, chegou um dia que ela não aguentou mais, e ela foi até o templo de Deus, né? E ali ela pediu a Deus que Deus desse, ela fez um voto com Deus, né? Que Deus desse um filho para ela. E nisso Deus escutou o seu voto, e por intermédio do profeta Eli ali, né? Pois ela estava ali, todo mundo sabe que essa passagem é bem conhecida, que ele pensou que ela estava embriagada, e ela falou que não estava, que ela estava ali se quebrantando aos pés do Senhor. E ali Eli abençoou ela. E ali o semblante dela já mudou, e ela foi para casa, e nós vemos que, através de Eli ter abençoado ela, né, ela teve Samuel. Aqui nós podemos tirar a seguinte lição, que tudo aquilo que nós entregamos a Deus, com o nosso coração aquebrantado, Ele faz por nós, né? Muitas das vezes a gente sofre perseguições, né, na escola, você jovem, adolescente, bullying, né, na escola, pessoas falando que você não serve para nada, você não presta, né, aborrecente, como a gente viu muito, né, e às vezes isso entristece o seu coração. Porém, eu falo para você esse dia, entregue ao Senhor tudo aquilo que entristece o seu coração, entregue nas mãos do Senhor, ore a Deus, que Ele vai responder e vai te abençoar, e vai transformar a sua tristeza em alegria, assim como Ele transformou a tristeza de Ana em alegria também. Aqui no tópico 2, a gente vê a motivação de Ana. Nós já sabemos que Ana, ela sofria, né, com isso, e ela entregou aquele sofrimento ao Senhor, né? E Deus viu no coração de Ana uma sinceridade,
que Ana, ela não estava querendo ali um filho para estar se vingando de Penina, né? Porém, ela estava querendo um filho para apresentar ao Senhor. Ela queria um filho para fazer com que aquele filho se dedicasse a Deus, né? E nós vemos que quando ele nasceu, Ana levou Samuel ali, né? Quando ele já não estava mais mamando, né? Ela levou ele até Eli e ali ela apresentou o Samuel a Eli. E ali Samuel começou a sua vida no templo do Senhor. No tópico 3 aqui, nós vemos Samuel ouve a voz de Deus. Então Samuel ali, ele começou ali desde criança a servir o Senhor no templo. Ali ele fazia ali os serviços do templo. Ele usava um éfode, que era exatamente um vestimento sacerdotal, porém ele não era para execução dos deveres sagrados, né? Então ele usava aquelas vestes. Então ele já tinha umas vestes sacerdotais. E ali desde criança ele teve a sua criação no templo ali, né? Aprendendo as coisas do Senhor. E aqui, uma certa noite, Samuel estava ali deitado e ele ouviu uma voz chamando Samuel. Ele foi até Eli e ele falou que não era ele. Essa história também é bem conhecida por nós, né? Que aí ele voltou e a voz voltou a chamar Samuel. E ele voltou, perguntou para Eli se foi ele e ele falou que não. E isso aconteceu algumas vezes até ele falar, é Deus que está falando com você. Quando você ouvir essa voz de novo, fala Senhor, o teu servo ouve, né? E assim foi com Samuel. Quando ele ouviu, ele falou, fala Senhor, que o seu servo ouve. E ali Deus falou com Samuel. Então, nós podemos ver que quando Deus tem algo na vida de alguém, Ele tem um chamado na vida de alguém, Ele fala com essa pessoa. Você hoje, jovem, que está na casa do Senhor, você tem o seu trabalho na casa do Senhor. Você dança, você louva, você ajuda o pastor, né? Saiba que você não está somente na casa do Senhor para fazer isso. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem algo na sua vida, basta somente você escutar o chamado de Deus para você, entendeu? Assim como Samuel escutou o chamado de Deus para a vida dele, ele foi um grande homem, foi uma pessoa usada na mão de Deus, você também pode ser usado na mão de Deus. Simplesmente esteja atento à voz do Senhor, pois Ele está te chamando para algo muito grande do que aquilo que você imagina. Então, assim como foi na vida de Samuel, Deus também vai ser na sua vida. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui, Pastor Rogério Semeador, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos, e você está na Escola Bíblica Dominical, na classe Seguidores de Cristo. Neste trimestre, nós estaremos estudando sobre o tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E nesta aula de hoje, vamos estudar sobre a casa de Deus no deserto. O tabernáculo, um dos monumentos com maior espiritualidade da época de Moisés, construído com as orientações do próprio Deus para que ficasse da forma que Deus queria falar com o povo, um lugar agradável, um lugar santo, aonde revelava aos homens a condição de pecaminosidade do homem e da santidade de Deus, lembrando que a expiação direcionava para que se cumprisse logo mais a obra redentora de Cristo para com a humanidade. A construção do tabernáculo no deserto, um lugar, se olharmos pela ótica humana, um lugar não apropriado, um lugar feio, um lugar com muito sol, à noite muito frio, onde não tem matas verdejantes, onde não tem colorido. Mas foi ali que Deus investiu, aonde Deus levantou homens e exigiu que fosse construído com ouro, com prata, coisas preciosas para demonstrar a sua graça.
Será que não é assim que Jesus fez? Desceu do seu trono de graça, de glória, de poderio, de majestade, para vir morar, passar um período aqui na terra, para alcançar o deserto humano, que sou eu, que é você, que não temos nada de bom, que só temos algo mal, mas o amor de Deus nos alcançou. Jesus demonstrou esse amor e hoje o tabernáculo de Deus sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O construtor era Moisés, mas o arquiteto era Deus. Deus desenhou para Moisés que ele fizesse o melhor na sua casa. Assim é o Senhor. Espera de mim e de você que nós possamos fazer o melhor, que nós possamos nos dar o melhor para com a sua casa, a nossa dedicação, o nosso amor. Qual é a nossa intenção de estar indo para o seu templo quando reunimos em comunhão para buscar o santo, para nos arrepender, para confessarmos, ou tudo aquilo que formos fazer na casa do Senhor? Tem que ser da melhor maneira para que possa agradar o nosso Deus. Não podemos ser somente uns meros espectadores, ficar ali numa arquibancada. Não, não. O Senhor não quer nós assim. Ele quer que nós sejamos não coadjuvantes, mas o protagonista da nossa história, na sua presença, aonde estivermos. E tudo aquilo que formos fazer é para glorificar o seu santo nome. O povo trazia as ofertas com alegria, com satisfação, porque tinha recebido o livramento de Deus da mão dos egípcios. Então o povo estava feliz, o povo estava contente. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos levar até a casa do tesouro nossas ofertas de uma forma agradável, de uma forma voluntária, com um coração aberto, com um coração alegre, sabendo que tudo vem de Deus, que a provisão vem de Deus, se estamos vivos, se estamos respirando, se estamos bem ou não, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado e é assim que nós precisamos ser, homens e mulheres, cheios de graça, cheios de alegria e com o coração voltado, não pessoas avarentas, pessoas que retêm tudo, não, nós precisamos ser homens e mulheres gratos, ter um coração com gratidão para com o nosso Deus e nós demonstramos isso através das nossas doações, através da nossa satisfação em poder contribuir, colaborar com o reino de Deus. O próprio Deus levantou aqueles dois homens ali, Bezalel e Aholiabe, para a construção do tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que eles eram homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, para que pudesse, com a sua sabedoria e inteligência, construir da melhor maneira, da forma certa, da forma que Deus estabeleceu. Assim somos nós, queridos. Deus nos chamou, Deus nos levantou, Deus nos capacitou para fazer o melhor, para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado. Então nós precisamos ser cheios da graça, cheios do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam ver que Deus está em nós, que Deus nos chamou para fazer uma diferença numa geração corrupta, numa geração que busca a Deus por aparência, que as pessoas têm diversos deuses, onde as pessoas vivem da forma que eles querem, não da forma que Deus quer. Mas veja, com a construção do tabernáculo, Deus trouxe os homens para perto, o povo pôde aprender sobre o único Deus, o Deus vivo. No Egito havia muitos deuses, eles se dobravam diante de tudo quanto é coisa, tudo quanto é imagem, mas ali Deus se revela aos homens e eles passam a aprender sobre o único Deus, o Deus da provisão, o Deus que fazia sair água da rocha, o Deus que fazia coluna de fogo para esquentá-los à noite, o Deus que trazia nuvem para eles caminharem no deserto ensolarado e ter sombra. Ali Deus mostrou para aquele povo quem ele realmente era e o amor que ele tinha por cada um. Ali no tabernáculo, Deus falava com o povo. Deus
usava Moisés ali, as leis, as normas, os procedimentos, como se comportar, como ser homens melhores. Então o povo ia para o tabernáculo e aprendia da parte de Deus a melhor forma de se viver. E não é diferente nos nossos dias. Por isso que nós temos as nossas reuniões, os nossos cultos, os cultos de doutrina, do ensinamento da palavra, o culto da escola bíblica dominical. É para que os homens, para que eu e você possa nos aproximar mais de Deus, aprender mais de Deus, a melhorar cada dia mais a nossa espiritualidade e que nós possamos nos conservar santos em Cristo Jesus. É por isso a importância de nós ouvirmos a palavra, recebermos a orientação de Deus. Por isso, faz tanto necessário nós estarmos em todos os cultos. Só faltar quando realmente não tem condições. Mas é na casa de Deus, é no tabernáculo de Deus, onde nós ouvimos a palavra, onde recebemos instruções para sermos melhores, homens e mulheres, para a glória e louvor do seu nome. Essa foi nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz e que nós possamos estar na próxima aula juntos, em nome de Jesus. Até lá! A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando um novo trimestre, né? A Revista dos Adultos, nesse trimestre, terceiro trimestre de 2021, ela vai tratar do tema Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Então, nós vamos dar início à lição de número 1 desse tema. A revista, ela é comentada pelo bispo Samuel Ferreira e é uma revista que traz um tema muito importante para nós cristãos e para todas as pessoas, né? Porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis e ela trata exatamente disso, sobre triunfar nas batalhas do dia a dia e na nossa vida, pelas quais todos nós passamos. O tema 1 da lição, ele trata sobre o tema Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. O texto áureo diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, nós vamos ver então nessa lição que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Se nós estamos de acordo com a vontade de Deus, existe um propósito. E é isso que nós vamos ver aqui. O item 1 da lição fala sobre quais são os propósitos da aprovação. Então, que Deus sempre tem um propósito de nos ensinar. Tudo o que acontece na nossa vida é um propósito de Deus, de nós sermos pessoas melhores, de nós aprendermos alguma lição. Então, essa lição ela vai tratar do tema vale, né? E geograficamente o vale é um local mais baixo, né? Como se fosse uma planície que fica entre montanhas ou entre colinas. É um lugar mais baixo. E em muitos momentos na Bíblia, em histórias da Bíblia, o vale ele vai indicar um lugar de provação, um lugar onde as pessoas passaram por problemas. E aí, o item 1 da lição trata do personagem ou do bíblico, o Ezequiel. Né? Todo mundo conhece uma passagem do livro de Ezequiel, onde ele tem aquela visão de um vale de ossos secos. E nesse momento, o que tinha acontecido? Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia e na vida pessoal de Ezequiel ele tinha perdido a sua esposa, então ele estava vivendo um dos piores momentos da vida dele. E aí, nesse momento, Deus dá essa visão para ele, onde ele enxerga um vale, né, de ossos secos, e onde dá uma impressão de desolação, né, de desânimo, aquele monte de soldados, todos caídos, mortos e sem nenhum tipo de sepultamento e nem nada. E é nesse momento que Deus vem, né, com uma mensagem para
para Ezequiel como profeta, né? Ele tinha que passar por aquela experiência para ele poder falar com as pessoas. E aí, dentro desse item sobre os propósitos da aprovação, fala que no vale é um lugar de provação, também é um lugar de fé. O profeta Ezequiel, ele tinha que passar por aquele momento, e a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta, né? E Ezequiel teve que mostrar a fé que ele tinha em Deus, né? E Deus dá aquela visão para ele de, num segundo momento, aqueles soldados, né? Eles foram criando vida novamente. E pode mostrar o vale, que o vale também pode ser um lugar de transformação, né? Num lugar onde só tinha morte, desolação, Deus restaura, Deus transforma e traz vida nova. O item 2 da lição fala sobre os desafios do vale e do deserto. E fala aqui para nós que os vales e desertos também são um lugar de providência. E aí nos dá o exemplo de Isaac, né, que Isaac lá no vale cavava o poço, e aí isso causava inveja, porque ele estava sendo próspero, e ele causou muita inveja e foi expulso, e Deus lá no vale, naquele momento, Deus entra com providência para Isaac, ele abre um novo poço, e o poço tem águas vivas lá. Que o vale também pode ser um lugar de provisão. Traz o exemplo de Agar, que naquele momento que ela já tinha sido expulsa com seu filho Ismael, e quando achou que fosse morrer no deserto, Deus ouve a oração de Ismael lá de onde ele estava naquele deserto e mostra uma fonte de águas, e eles não morrem de sede. E que também não é um lugar para a gente ficar parado. O vale é um lugar de passagem. Você passa pelo vale, né? No Salmo diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a gente não teme, porque Deus está conosco e nós vamos passar por ali. E o item 3 fala sobre as vitórias no vale e no deserto, que nesse momento que nós estamos passando por esse vale, que ele também pode ser um lugar de buscar a Deus e adorar a Deus. E dá o exemplo de Josafá, que tinha uma guerra para ir, né, com seus soldados, e Deus fala que a guerra não era dele, que ele tinha que adorar. E ele com os soldados adoram, e Deus faz o milagre. A guerra naquele momento era de Deus. Deus entra com providência enquanto eles louvavam. Que também o vale ou o deserto pode ser um lugar de autoconhecimento, que é onde nós vamos realmente entrar em contato com Deus e saber qual que é o propósito de Deus e saber da nossa confiança em Deus também. E que pode ser um lugar também onde pode forjar servos, que Davi, ele foi forjado, né, como um homem segundo o coração de Deus num momento desse de vale, enfrentando o gigante, enfrentando o urso, enfrentando os leões. E que Deus não nos abandona em nenhum desses momentos. A lição ela termina com a seguinte conclusão, irmãos, que os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados com pessimismo. Deus sempre se manifesta e tem algo novo a nos revelar em cada um desses momentos. Para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e no deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos estar sensíveis, então, à voz do Espírito Santo de Deus, para que possamos passar pelo deserto, pelo vale, e não permanecermos lá, sermos vitoriosos, como esses vários exemplos bíblicos que nós tivemos. Fiquem com Deus, estudem e aprofundem a lição. Amém.